Bom dia, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 21 de julho de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas mensagens, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas, meu Deus, nessa hora que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor já está em Juízes 12, o conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos junto? Vamos queimar a sua casa e você junto. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nagira Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, Pai, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado. É tudo sobre ti, Jesus. É tudo sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus, nada sobre mim. Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua cada dia mais. E me ajuda a entender a tua palavra pela misericórdia. Amém. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Amém. A gente vê que Jefté, ele foi pra luta, ele, ganhou e tal. E aí acontece aqui o conflito, de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha e dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu, meu povo. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram da mão deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Então, a gente vê uma história aqui onde Jefté, ele vai, ele luta, ele ganha, ele faz o voto, E aí depois, o povo de Efraim vai lá dizer que vai destruir, queimar a casa dele, Porque, ele, vamos dizer assim, os filisteus ali acabou fazendo uma ameaça ali para a família de Sansão. A gente vai estar entrando isso mais para frente, tá bom? E aí, o que acontece? Eles querem lutar contra Jefté, e destruir toda a família de Jefté. Mas aí, ele respondeu, Jefté não tinha nem o que dizer, Por quê? Porque era uma luta a qual Deus o convocou, E aí, tinha algo espiritual envolvido, Que era o quê? Era a libertação do povo de Israel. Só que o povo não estava entendendo. Quando a gente vai aqui para o versículo 4, diz assim: Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os eframitas, porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim, de Manassés. Então, eles julgaram precipitadamente, ok? Então, foi algo que eles fizeram e acabou trazendo uma guerra, vamos dizer assim, desnecessária. Vamos prosseguir. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão que conduzia a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixa-nos atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é eframita? Se respondesse que não, dizia: então diga Shibolete. Se eles dissessem Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 eframitas foram mortos naquela ocasião, Tudo por causa de um mal entendido. Igreja, pensa. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, Gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. A gente vê a igreja todo o transtorno, Ele sempre procurando um pretexto para estar guerreando contra o povo de Deus, Então, Shibolete me faz até lembrar, de Pedro, quando Pedro estava lá no átrio ali,
ali no palácio, ali sentado lá fora, falava assim, mas você é um deles? Não, a sua fala não nega, não, né? Então, esse povo tinha uma maneira de falar, né? Então, quando eles falavam chibolete, eles falavam cibolete, né? Então, quando eles falavam cibolete, eles eram mortos, tá? Eles tinham uma pronúncia diferente, pronunciavam totalmente diferente do povo que habitava em Canaã. E aí, diz que Jefté liderou, né? Durante 6 anos. E aí, a gente vem para Ibizan, Elon e Ebidom. Depois de Jefté, Ibizan de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibizan liderou Israel durante anos. Então, já tinha aqui, vamos dizer assim, uma mistura, tá? Então, Ibazan morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Jebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado e Egilon na terra de Zebulon. Então, tá falando aqui de 3 reis, tá? Que liderou Israel. Abizão liderou Israel durante 7 anos, aí ele faleceu. Aí depois, quando ele faleceu, entrou Elon de Zebulon e liderou durante 10 anos, ok? Aí Elon morreu e foi sepultado e Ajalon na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, quer dizer, filho de El, liderou Israel. Teve 40 filhos, 30 netos, que montava 70 jumentas. Abidom liderou durante 8 anos. Então, você vê que tinha toda uma situação de tempo. Aí, assim, vamos lá. Então, Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas, né? Então, a gente vê que esse capítulo, na Arabandaçu de Comanai 12, ele vem falando aqui, né, sobre o mal entendido que teve, né, com Jefté. Por quê? Porque os homens de Efraim, né, foram lá convocar, foram, tipo, vamos dizer assim, tirar satisfação, né? Nossa, vocês foi à luta sem nós, né? Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar, né? Para irmos juntos. Então, eles tiveram como uma afronta essa situação, né? Vamos queimar a sua casa e você junto. Eles não conseguiram entender, né, que era Arabandaçu de Comanai, né? O mistério de Deus, tá? Porque Deus havia separado Jefté. A gente sabe que Jefté, ele era filho de uma prostituta, né? Tem toda aquela história que seus irmãos não queriam que ele herdasse com ele. Aí expulsou ele teve que sair, né? E ali ele morava num lugar com os homens ali, seus irmãos foram atrás e Nassau de Comanai o trouxe e ele foi levantado como rei. Mas a gente vê, igreja, que há todo um contexto, né? Então, Jefté não queria lutar, mas Jefté acabou lutando com eles, né? Com o povo, né? Com os gileaditas, que se dizia que ele era um desertor, né? De Efraim e Manassés. E ali Deus deu a vitória para ele, porque Deus sabia, né? Que ele não tinha agido de má fé, né? E me chama a atenção que essas pronúncias, né, fazia a separação, tá, entre eles. É Chibolete ou Cibolete, né? Então, todos que falavam Cibolete acabavam morrendo, né? Então, mostrando aqui mais uma vez que Deus, ele não perde batalha. A gente sabe toda a história de Jefté, que ele lutou, que ele morava com aqueles homens vadios, porque eles foram expulsos, seus irmãos levantou o rei, né? E Deus deu a vitória para o povo de Israel através de Jefté, né? A qual, né, a gente sabe que ele tinha feito um voto, né, para Deus, se ele ganhasse a guerra ali, que a primeira coisa que saísse da casa dele, ele dava em holocausto para o Senhor. Mas eu tenho certeza que esse voto dele foi um voto que Deus não aceitou, porque Deus não aceita sacrifício humano, né? Deus não é Baal, Deus é Deus, né? Baal é com bem menor. Nosso Deus é o Senhor que fez os céus e a terra. Deus não aceita sacrifício humano, tá? Isso você pode estar vendo no capítulo 11. E aí a filha de Jefté pede para que ela possa ir chorar, né?
a sua virgindade nas Campinas com as suas amigas durante 3 meses. E ela vai, e eu creio que o castigo dela foi ser virgem, porque o nosso Deus não compactua com sacrifício humano, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma segunda-feira, uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz.